Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Galera, antes do vídeo começar, peço para vocês deixarem um like e se inscreverem no canal caso não for inscrito. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o PlayStation 3, pessoal. Será que vale a pena comprar um PlayStation 3 aí no finalzinho de 2022, né? Quase início já de 2023, sendo em vista aí que a gente tem PlayStation 4, Xbox One, já tem PlayStation 5, né? E a nova geração de Xbox também. Será que ainda vale a pena a gente estar adquirindo um PlayStation 3 aí, né, em final de 2022, início de 2023? Então é isso, pessoal, vamos discutir sobre isso nesse vídeo de hoje. Antes do vídeo começar, reforço com vocês, deixem um like, se inscrevam no canal para estar acompanhando nossos novos vídeos aí, beleza, pessoal? Galera, o PlayStation 3 tá ligado aqui, tá rolando aí um jogo muito bacana aí, chamado Dragon's Crawl. Ele é um jogo estilo beat'em up, só que é um pouco mais moderno. É um jogo muito bom, muito interessante. Para quem curte aí jogos no estilo Rei Arthur de SNES, né, jogos assim medievais com pegada beat'em up, vai gostar muito desse jogo, então já é uma recomendação de jogo para vocês aí, Dragon's Crawl. Galera, o PlayStation 3 foi lançado já há bastante tempo, né, a gente já pode dizer que ele foi lançado há bastante tempo. Eu lembro que na época aí, no final da geração do PlayStation 2, quando o PlayStation 3 já tinha sido lançado, tinham até revistas aí, revistas de games, né, aquelas revistas antigas, que te davam um PlayStation 3 caso você zerasse um jogo em uma determinada dificuldade, né? E fizesse algum vídeo aí mostrando que você zerou. E isso aí era, vamos dizer, o início das gameplays aí, né, cara? Não tinha nem gameplay no YouTube. Então eles te faziam você gravar sua gameplay zerando tal jogo e você ganhava o PlayStation 3. Eu lembro muito bem disso. Que tinha uma revista que a gente acompanhava na locadora, que tava dizendo que se você zerasse o God of War, acho que era o God of War 1, no nível máximo de dificuldade, você ganharia um PlayStation 3, que era só enviar a gameplay pra eles lá. Então, o PlayStation 3 já faz bastante tempo. O PlayStation 3 também, na época assim, do seu lançamento, vamos dizer, no início da sua vida, ele teve alguns problemas, né? Principalmente problemas de hardware e coisas assim. Eles fizeram algumas modificações na projeção dele, algumas coisas que dificultaram aí o PlayStation 3 tá vingando no mercado. E o Xbox 360 na época foi lançado bem antes do PlayStation 3, então meio que ele já saiu dominando o mercado, enquanto o PlayStation 3 lá tava tentando ainda se acertar em parte de hardware e coisas assim. Então o início da geração de PlayStation 3 aí, vamos dizer, talvez até a metade da vida do PlayStation 3, muita gente não teve acesso, não teve contato com ele devido a essas mudanças aí que a Sony fez, que não foi positiva para a empresa. E muita gente não conseguiu ter acesso ao hardware, que o PlayStation 3 lançou muito caro. Eu acho que o pessoal lembra aí na época do PlayStation 3, quando no lançamento dele, que ele era um videogame muito caro mesmo. Então não tinha condições a gente estar comprando um PlayStation 3. E muitos dos games que eram multiplataformas, né, que tinham tanto no Xbox 360 quanto no PlayStation 3, geralmente no Xbox 360 rodava muito melhor, porque a arquitetura dele era melhor feita, assim, os programadores conseguiam programar com mais excelência no Xbox 360. Então, geralmente, os jogos multiplataforma rodavam melhor no Xbox 360. E isso dificultou muito a vida do PlayStation 3 aí. O PlayStation 3 passou muito perrengue, até eles arrumarem, né, a parte de processador dele e outras coisas técnicas aí no videogame. Então, no início da vida do PlayStation 3, acho que até metade da vida dele, o PlayStation 3 passou muito perrengue, muita gente achou que a Sony ia falir, ia quebrar. Então o PlayStation 3 teve uma vida meio complicada aí no começo, né, no começo da sua geração. Mas depois que todos esses problemas foram arrumados, foram acertados, o PlayStation 3 começou, né, a lançar vários jogos bons aí e vários games aí que perpetuam até hoje, sendo uma das melhores franquias, melhores jogos aí que a gente tem até hoje. Então acho que por causa desses problemas muita gente não teve acesso ao PlayStation 3 aí, ou deixou essa geração meio que de lado. Vou estar mostrando pra vocês aqui 5 jogos aí que são, pra mim assim, são 5 jogos muito bons aí, um dos melhores jogos do PlayStation 3, que eu recomendo. E vamos estar falando mais um pouquinho sobre o console aí. Galera, essa é a versão do PlayStation 3 que eu tenho, beleza? É a versão Slim do videogame, pra mim é a melhor versão, é a versão definitiva do PlayStation 3. Como eu tinha dito, o PlayStation 3 Fat, que é esse daqui, eu vou ver se eu mostro uma imagem pra vocês aí. Pra mim é o PlayStation 3 mais bonito que tem, porém ele tem esses problemas que eu disse no começo do vídeo aí. Então ele tem vários tipos de problemas aí, que eu não recomendo você estar comprando
ele, né? Porque além desses... Ele tem muito problema também de aquecimento e tal, tem aquelas luzes da morte. Então o teu PlayStation 3 pode parar de funcionar a qualquer momento. Então o PlayStation 3 Fat é uma bomba relógio aí, ele só é bonito de aparência mesmo, mas não compensa para estar jogando. Para mim essa versão Slim é a versão definitiva dele, é a versão que eu considero a melhor. E tem também a versão Super Slim, né? É a versão um pouco mais capada, mais básica, mas também é uma versão boa aí para você estar comprando e para você estar jogando. O controle dele é o padrão controle Sony, né, pessoal? Não tem muito a se dizer. A Sony manteve esse padrão aí mais ou menos até o PlayStation 4, né? Depois ela deu uma modificada no PlayStation 5, mas não mudou tanta coisa também. A ordem aqui dos botões seguem a mesma. Ele parece muito controle de PlayStation 2, né? E só tiraram o cabo dele. O controle de PlayStation 3 original é meio complicado de achar hoje em dia, mas a versão paralela dele é bem fácil da gente estar encontrando aí em vários marketplaces. Então é um controle, não tem muito o que se dizer, um controle muito bom, bateria recarregável, não usa pilha. E tá aí, ó, controle super confortável, controle de PlayStation 3. Até a versão paralela dele, as versões de primeira linha são muito boas também. E agora eu vou mostrar 5 jogos aqui que eu separei. O PlayStation 3 tem uma biblioteca bem grande de jogos, tem muitos jogos bons, então eu separei 5 aqui para quem tá interessado em comprar um PlayStation 3 para começar talvez a se adentrar no mundo aí do PlayStation 3, dos jogos que ele possui. O primeiro jogo que eu vou estar mostrando para vocês é um jogo de terror, é o Dead Space. Essa franquia que se originou aí na geração do PlayStation 3. É um jogo de survival, né? Não sei se eu posso dizer survival horror, mas é um jogo aí de terror. Um jogo muito bom, por sinal. Esse game aqui é a primeira, né? A primeira versão do Dead Space aí. Tem outros Dead Space também, mas esse daqui é de onde originou a franquia aí. A cópia que eu tenho é uma cópia completa, vem o manual e tudo aqui certinho. Não tenho muito a dizer sobre Dead Space. Dead Space é um jogo bom pra quem gosta de jogos de terror. E eu sou meio cagão com jogo de terror. Eu gosto de games de terror, mas eu tenho medo, né, cara? Então eu vou jogando meio na base do ódio aí. Mas Dead Space é um jogo que dá muito medo, cara. É um jogo muito bom aí pra quem gosta de franquia de terror. Então é um jogo que eu recomendo pra vocês aí, pra quem tá adquirindo o PlayStation 3 ou tá pensando em adquirir, né? Dead Space é um jogo muito legal pra quem gosta de terror. Próximo game aqui, um grande clássico aí, né? God of War 3, Game of the Year, né? Esse daqui é a versão Greatest Hits, por isso que ela tem essa capinha aqui diferenciada. God of War todo mundo conhece, não tenho muito a dizer sobre o God of War. Iniciou aí no PlayStation 2, né? A franquia iniciou no PlayStation 2. Aqui vamos dizer que a finalização da franquia, né? O God of War 3 é onde se encerra aí a trilogia do God of War aí. Depois teve os outros God of War, mas esse aqui é a versão, né, padrão aí de hack and slash que tinha do God of War. E aqui se encerra a trilogia, a história do Kratos aí no mundo da Grécia Antiga aí, né? Vamos dizer assim. God of War, uma franquia incrível, esse jogo aqui é muito bom. Pra mim ele só perde pro God of War 2, que é o meu preferido, mas é um jogo muito top pra quem vai adquirir um PlayStation 3 e ainda não jogou God of War. Recomendo aí God of War 3, beleza? Outro game incrível aqui, The Last of Us, né? Essa franquia foi iniciada aí no PlayStation 3. The Last of Us aí é um jogo de survival aí no mundo de zumbi aí. Estilo The Walking Dead aí, né? Pra quem curte aí. Mas não tem muito a dizer, né? Todo mundo, a grande maioria já ouviu falar de The Last of Us. É um dos melhores games de PlayStation 3 aí. E pra quem tá, né, adquirindo um PlayStation 3 ou pensa em adquirir, não pode ficar de fora aí esse grande clássico aqui, The Last of Us. Um outro game também que veio na geração do PlayStation 3 aí, que também não é exclusivo, é o Skyrim, The Elder Scrolls Skyrim. Esse é um dos melhores games aí que você vai conseguir jogar no PlayStation 3. É um game aí de RPG, né, com vamos dizer, de ação, aventura, com elementos de RPG. Aqui é um dos melhores games aí que você vai conseguir jogar no PlayStation 3. É um game de mundo aberto aí, que você tem toda aquela coisa de mundo medieval, né, dragões. Você consegue equipar seu personagem com espadas, armas, armaduras. Então esse game aqui, pra quem gosta de RPG de mesa, Dungeons and Dragons e coisas assim, vai curtir muito. Ele é um dos melhores jogos aí de PlayStation 3 e não poderia ficar de fora, né? Aqui a franquia The Elder Scrolls se consolidou como uma das melhores franquias de games aí. E a gente tá na guarda aí do novo Skyrim ou de alguma continuação de Elder Scrolls aqui. Estamos aí na guarda até hoje, né? Até hoje não lançou mais nada assim
depois do Skyrim aqui. A gente quer muito o Skyrim novo aí, né? Vamos ver. Então tá aí, pessoal, um dos melhores games de PlayStation 3 aí, The Elder Scrolls 5 e Skyrim. E eu vou fechar aqui os 5 jogos aí de PlayStation 3 que eu recomendo com um dos jogos aí que era exclusivo e até esses dias aí, mas hoje não é mais, que é o Demon's Souls. Demon's Souls aqui foi o início do Souls-like, né, dos jogos Souls-like e da franquia Dark Souls também, né? E daqui se originou todos os jogos aí Souls-like. Esse é o primeiro game da franquia aí, né? Demon's Souls aí é o pioneiro aí, né? Como eu disse, do estilo Souls-like. E aqui se originou tudo. O Demon's Souls era exclusivo de PlayStation 3 até pouco tempo, né? Depois vocês viram que fizeram um reboot aí no PlayStation 5, mas é um dos melhores games aí de PlayStation 3, é um dos games que eu recomendo aí muito. Quem tá adquirindo o PlayStation 3 tá dando uma olhada aí pelo menos, que é o Demon's Souls, grande clássico, grande jogo de PlayStation 3 aí. Então, na minha opinião, pessoal, eu acho que vale muito a pena ainda o PlayStation 3 aí em 2022 ou no início de 2023 aí, né? Vale muito a pena você estar comprando e adquirindo um PlayStation 3. Ele tem grandes clássicos, grandes jogos lançados aí. Aqui eu fiz aí uma coletânea de 5 jogos aí, mas ele tem uma biblioteca extensa de jogos bons aí. E todos os jogos de PlayStation 3 hoje em dia estão muito baratos aí. É um videogame que compensa muito a gente estar colecionando, tá correndo atrás. PlayStation 3 consegue entregar grandes gráficos ainda, né? Vocês podem ver, tá rodando na tela aí, ó. Cenas muito bonitas aí no PlayStation 3. E se você tiver uma televisão boa, uma televisão com HDMI, ele consegue entregar grandes gráficos, grandes imagens na tela ainda. É um videogame relativamente barato aí, você consegue achar a versão Slim aí na faixa de R$500, que pra mim é a melhor versão. Então você consegue comprar o PlayStation 3 Slim aí na casa de R$500. O controle original dele é um pouco difícil de achar, mas você consegue achar, não é uma coisa rara nem nada disso. E as versões dos controles dele paralelas são muito boas também. Então o pessoal fez um trabalho muito bom. Os controles paralelos dele aí são controles muito bons também. E os jogos dele originais são muito baratos, né? Jogos de PlayStation 3 aí na casa de 15, 25 reais, né? De 15 a 25. Tem jogos aí um pouco mais caros, né? 50, 80 e vai indo. Mas aí a grande maioria dos jogos aí tá na faixa aí de 25 a 30 reais. Ele também tem destrave, você consegue destravar e encher o HD de jogos aí também. No caso você não queira comprar jogos originais, você vai ter acesso também ao destrave dele e conseguir colocar muitos jogos nele. Então pra mim, o PlayStation 3 aí vale muito a pena você dar uma atenção pra ele. É um grande console, muita gente aí deixou passou essa geração batida aí, deixou de jogar PlayStation 3 aqui no Brasil, principalmente. O Xbox 360 dominou mais, né? Porque ele lançou antes, o destrave veio antes, então, na minha opinião, o Xbox 360 foi mais forte aqui no Brasil. Mas o PlayStation 3, principalmente hoje em dia, vale muito a pena você estar adquirindo. Ele tem grandes jogos, grandes clássicos, e você vai passar muita parte do seu dia aí jogando coisa muito boa, jogo muito bom aí, que às vezes passou batido aí nessa geração. Então é mais ou menos isso, pessoal. O PlayStation 3 vale muito a pena. Se você tá pensando em adquirir, chega junto, vai fundo, que ele é muito bom e tem muito jogo top, beleza? Galera, o vídeo foi esse, espero que tenham curtido. Se gostou, não deixe de deixar o like, se inscrever no canal caso não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, brigadão mais uma vez, tamo juntos e até o próximo vídeo. Valeu!